Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Hoje nós vamos falar sobre possíveis impactos da crise entre Irã e Estados Unidos nas exportações brasileiras. Preços do milho estão firmes no mercado interno em função da demanda aquecida. Discussões e incertezas permeiam o mercado de fretes rodoviários desde o último ano. Vamos falar também sobre um importante evento que vai acontecer no interior de Goiás sobre pecuária de corte. E vamos falar sobre o leite, uma nova política de preços e ajustes entre empresas e produtores foi implantada em Goiás. O Agora Agro já está no ar. Os possíveis impactos da crise entre Irã e Estados Unidos nas exportações brasileiras devem ser acompanhados com cautela. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está muito cedo ainda e é um momento tenso para o mundo todo, mas isso ainda não nos afetou. O Brasil é o maior exportador de milho para o Irã. As vendas somam cerca de US$ 1 bilhão, correspondente à metade da balança comercial entre os dois países. A ministra Tereza Cristina reconhece que existe uma apreensão em virtude do cenário internacional entre agricultores brasileiros que exportam ainda soja, farelo de soja, carne bovina, açúcar, entre outros principais produtos. Segundo a ministra, nós não podemos misturar mercado e agricultura com a parte de defesa nacional. Por enquanto, nós não temos ainda nenhum motivo para dizer que houve algum tipo de retaliação. Os países árabes, não só o Irã, precisam de segurança alimentar. E o Brasil é um dos países que podem dar essa segurança. O Brasil é um grande celeiro. A gente espera que isso se acomode o mais rápido possível e que a agricultura brasileira possa continuar a produzir e a contribuir para o abastecimento interno e mundial. A ministra lembrou ainda que o Irã é sim um grande importador de milho e de soja, mas o Brasil continua a abrir outros mercados. Os preços do milho, eles estão firmes no mercado interno em função da demanda aquecida e expectativas de estoques mais apertados na temporada 2019-2020. Além disso, as condições climáticas adversas, quer dizer, falta de chuvas e muito calor, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aumenta a possibilidade de perdas nas lavouras de milho de primeira safra, fato que colabora com as altas de preços. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 51,00 sem o frete. O cereal subiu 3,7% em janeiro deste ano, em relação à média de dezembro do ano passado. Na comparação com janeiro do ano passado, o milho está quase 26% mais caro este ano. Para o curto e médio prazos, o viés é de alta para os preços do milho no mercado brasileiro. Discussões e incertezas permeiam o mercado de fretes rodoviários desde o último ano, quando se iniciou a espera judicial da validade da tabela de preços mínimos. O status se perdura no início deste ano, que deve ter um fluxo rodoviário elevado devido à previsão de uma safra recorde. Os valores podem ficar 5% acima da inflação. Em algumas regiões de maior concorrência, as altas poderão superar 10%. E o pico de demanda será no mês de março e não em janeiro e fevereiro, como foi no ano passado. Isso porque os grãos foram semeados nesta safra no período tradicional e não antecipadamente, como no ciclo passado, de forma que a colheita vai ganhar força a partir de fevereiro na maior parte dos polos. A previsão foi obtida a partir de um cenário traçado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, a Exalc Log,
que acompanha de perto esse mercado e foi contratado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para destrinchar os custos dos caminhoneiros e bolar uma tabela de preços mínimos capaz de apaziguar os ânimos na cadeia produtiva. No ano passado, 2019, durante a colheita, o frete de retorno chegou a ser elevado em 30% em algumas rotas. E naquela ocasião, as tradings chegaram a pagar para os veículos voltarem vazios mais rapidamente. Lá no Mato Grosso, por exemplo, que é o maior produtor de grãos do país, só para você ter uma ideia, de Sorriso ao terminal de Rondonópolis, o preço médio do frete rodoviário foi de R$ 117 a tonelada em janeiro do ano passado. Já para este ano, 2020, segundo o cenário traçado pela Exalc Log, as médias devem ser de R$ 105 neste mês, agora janeiro, 118 em fevereiro, 129 em março, 10% acima de janeiro do ano passado. Em outras rotas importantes para os grãos, o comportamento deverá ser semelhante. Alguns sojicultores da região centro-oeste do sul do Brasil, que foram consultados pelo CPEA, iniciaram a colheita da safra 2019-2020. Quanto à comercialização, produtores brasileiros começam o ano cautelosos nas vendas de soja. Muitos estão com as atenções voltadas ao cumprimento de contrato a termo, aos trabalhos de campo e ao desenvolvimento das lavouras. Esses vendedores consultados pelo CPEA estão preocupados com o possível atraso na colheita em parte das praças e com a qualidade das lavouras devido às condições climáticas irregulares durante o desenvolvimento, o que pode, inclusive, reduzir a produtividade. Além disso, o dólar em alto patamar também reforça a retração vendedora, tendo em vista que mantém os preços domésticos. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um importante evento que vai acontecer no interior de Goiás sobre pecuária de corte. E vamos falar também sobre o leite, uma nova política de preços e ajustes entre empresas e produtores foi implantada em Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Carlos Eduardo Carvalho. O Carlos, ele é assessor técnico do Senar Goiás. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre um dia de campo que vai acontecer no interior de Goiás, agora no próximo mês. Um dia de campo que eu tenho certeza absoluta, se você tiver condições de vir participar desse evento, eu tenho certeza que se você for produtor de leite ou produtor de corte, gado de corte, vai mudar muita coisa na sua cabeça. Carlos Eduardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta que esse tema que nós vamos falar agora é um tema que interessa a toda a cadeia produtiva da pecuária de leite e da pecuária de corte. Bom, nós sabemos que você, a sua equipe lá do Senar, aqui no estado de Goiás, vem fazendo um trabalho sensacional no aumento da produção, da produtividade, na gestão, no planejamento de propriedades rurais, principalmente voltadas para leite. E eu conheço algumas delas, é um trabalho muito profissional. E agora, o Senar Goiás, através do Carlos e da equipe que ele trabalha, estão fazendo um trabalho voltado para a pecuária de corte. Me fala sobre esse evento, o que vocês estão fazendo nessa propriedade.
Primeiramente, muito obrigado pela abertura, Toninho, mais uma vez, pela parceria aqui com a TV Agro, TV Pai Eterno como um todo. É o trabalho do Senar mais voltado à cadeia do corte. A gente tem 7 cadeias produtivas sendo trabalhadas no nosso programa de assistência técnica e gerencial, que é um trabalho que a gente executa há mais de 3 anos, com resultados fenomenais no sentido de aumento de produtividade, como que você falou, e principalmente no aumento de renda das famílias do campo, principalmente pequenos produtores, que são a sua grande maioria, né? Muita gente fala que o Senar só atende pequeno produtor. Isso não é uma verdade, mas se você pega uma curva de distribuição normal, 80% das propriedades são pequenas e médias. E nesse sentido, obviamente, então a maioria das pessoas que são atendidas são pequenos produtores, como o produtor que vai nos receber no dia de campo, no dia 1º de fevereiro, aqui pertinho de Goiânia, no município de Trindade, entre Campestre e Trindade, fica a propriedade do seu Juliano, com uma área pequena de 25 hectares, e onde está sendo intensificada uma área ainda menor, para que haja ali um entendimento não só dele, mas como do técnico que está trabalhando com ele, das pessoas que estão no dia a dia rodando dentro da sua propriedade, no sentido de buscar algo que seja concreto na parte de resultado dentro da sua atividade pecuária de corte ali, que no caso desse produtor é recria, né? Que desse ano escolhemos, junto com ele, num planejamento estratégico, de realizar a recria de fêmeas. Bom, vamos resumir tudo isso que o Carlos falou. A fazenda onde vai acontecer esse dia de campo, ela tem uma área total de 25 hectares. Perfeito. 25 hectares. E o trabalho que está sendo feito dentro dessa fazenda tem apenas 7 hectares implantados com capim braquiarão, que era o capim que ele já tinha na propriedade. Era o melhor capim dele, estava lá. Estava lá. Estava lá. Sem trocar capim, sem nada, somente corrigimos a área. E é o que eu venho falando há muito tempo, o seguinte, não precisa, você que está me ouvindo agora, você não precisa mudar o seu capim. Você tem que tratar bem daquilo que você tem. Porque se você mudar, você não vai. Se você não trata bem daquilo que você tem, se você mudar, é um capim mais exigente hoje, você não vai dar conta de manejar isso aí. E lá nessa fazenda onde vai acontecer esse dia de campo, a área, vamos dizer, experimental, tem apenas 7 hectares. Exato, Toninho. E hoje o pecuarista está colocando nessa área que até então era degradada e não servia para basicamente nada, ele está fazendo uma engorda, uma recria, com 85 novilhas em apenas 7 hectares. Perfeito. É isso mesmo? É exatamente isso, com suplementação por hora escolhida, feita no planejamento estratégico somente de mineral. Então não tem... Porque muitas vezes, quando a gente acha e identifica uma taxa de lotação elevada assim, as pessoas já duvidam. Aquela pessoal que já entende, mas então tá dando uma cana, tá dando uma silagem de milho, ou tá dando 5 quilos de proteinado, de concentrado, alguma coisa nesse sentido. E não é. Nesse caso, a taxa de lotação ela é, de fato, verdadeira, porque o consumo de matéria seca ele está embasado somente no braquiário. Foi uma estratégia, não que não seja viável fazer o suplemento, muito pelo contrário. Se fizer até melhor. Se fizer até melhor, mas no caso desse produtor, não houve necessidade, identificou-se que somente com um volumoso ali e o mineral as coisas estavam rodando. E faz uma área pequena, Toninho e telespectador, é justamente para que o produtor consiga verificar a viabilidade do processo dentro da sua fazenda. A partir do momento que ele perceber, e o técnico que o atende, que é o Júlio, que deu certo, que começou a de fato dar o resultado, ele expande. Ninguém vai conseguir mudar de vida com 7 hectares sendo trabalhado ali na pecuária de corte, a gente sabe disso, mas os 7 hectares deu certo, vamos para 14 o ano que vem, os 14 deram certo, vamos para 21 o próximo, e assim sucessivamente, para que haja um aumento de escala que é de extrema importância dentro do processo do agro como um todo. Pois é, mas é aquela tecla que a gente já vem batendo há muito tempo. Se ele tem 85 novilhas em 7 hectares, significa que ele tem mais de 10 unidades. Vamos falar assim, ele tem mais de 10 animais ou 10 cabeças por hectare, sendo que a média nacional é de apenas, vamos falar, uma. Ele está com 10, ele está com 9 a mais. Quer dizer, se ele pular para 20 hectares de pasto, ele vai para basicamente quase 200 animais. Perfeito. Esses animais eles entraram como bezerras desmamadas, com 180, 190 quilos de peso vivo, tá certo?
E a ideia é terminar no final das águas, no período do final ali para maio, abril, junho, com algo em torno aí de 12 a 12 arrobas e meia. Então essa é a nossa intenção para fazer com que esse produtor tenha sucesso nessa recria de fêmeas e tenha uma produtividade boa, fazendo com que a propriedade dele seja viável economicamente, né? Quer dizer, você ainda me falou que esses animais estão sendo, vamos dizer, recriados somente a pasto e com apenas um mineral. Se esse produtor passar por um proteinado, colocar um proteinado de acordo com a categoria animal, pode ter certeza absoluta, é no mínimo 20, 25% a mais de ganho de peso e de velocidade de crescimento. E isso não está descartado. Lá para fevereiro, março, a partir do momento que identificar a possibilidade de execução desse fator, o produtor vai fazer junto com o técnico, desde que tenha a questão das anotações sendo realizadas, sendo tomado nota da despesa e sabendo da viabilidade de todo o processo. Carlos, então vamos reforçar mais um pouquinho. Que dia vai ser esse dia de campo? Quando vai acontecer e o local? No sítio Terra Nova, no município de Trindade, Toninho, na propriedade do produtor Juliano Monteiro. Vamos iniciar lá as inscrições às 8 horas da manhã, com recepção. Teremos um café da manhã para o público que for chegando ao longo do início do dia. Teremos 3 estações, uma para falar sobre manejo racional de bovinos, outra para falar sobre a importância da estação de monta e uma última para falar também da parte de sanidade animal voltada à brucelose e tuberculose. E depois na tenda central mostrar os resultados práticos dessa propriedade, com a apresentação do técnico e finalizando com a presença do presidente da FAEG, o presidente José Mário. Ok. Bom, eu te agradeço, Carlos, mais uma vez, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu espero você nesse dia de campo e tenho certeza absoluta que vai ser excelente. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre leite. Uma reviravolta no setor produtivo aqui em Goiás. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o Antônio Carlos de Souza Lima Neto. O Antônio Carlos é agrônomo e é secretário de Agricultura do Estado de Goiás. Uma importante tarefa que o Carlos tem num estado eminentemente agropecuário, onde aproximadamente aí 75% do que gira no estado vem do agro. Antônio Carlos, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante que nós temos certeza que serve para você aí de outros estados. E se não me falha a memória, Goiás está saindo na frente. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É mais ou menos por aí? Obrigado, é uma grande satisfação. Realmente temos a oportunidade de conversarmos com todos aqui nesse programa especial. É realmente uma proposição inédita que nós estamos construindo no nosso estado de Goiás, uma possibilidade dentro da cadeia produtiva do leite, onde houve a procura pelo Estado, a procura pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que nós pudéssemos auxiliá-los numa relação em comportamento dos preços recebidos pelos produtores de leite, uma relação que historicamente ela é conflituosa entre os interesses de um comprador e, consequentemente, de um vendedor, que são os produtores de leite. Historicamente, como todo o nosso país, e não é diferente aqui no estado de Goiás, os preços, eles, dentro da cadeia produtiva do leite da matéria-prima, eles são conhecidos após a entrega da produção. E essa tem sido a manifestação que um grupo de produtores muito bem organizado fez juntamente à Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Goiás e manifestou, através do Sindileite, que é a representação das indústrias de laticínios, a insatisfação de como está sendo dado esse comportamento e essa transparência por trás de todo esse processo.
Eventualmente, a Secretaria de Estado de Agricultura, através do nosso governador Ronaldo Caiado, foi convidado para participar desse processo e dar um auxílio na construção de uma relação mais harmoniosa entre a cadeia produtiva, principalmente no enfoque de nós termos a oportunidade de desenvolvermos essa importante cadeia produtiva no nosso estado de Goiás, que gera empregos, que gera receita. Lembrando que o estado de Goiás foi já o segundo maior produtor de leite do país e hoje está aí ocupando, oscilando entre quarto e quinto produtor nessa participação determinante, principalmente pelo crescimento dos estados do sul do nosso país. Nessa relação, nós tivemos a oportunidade de um trabalho muito consistente entre representantes das indústrias de laticínios, representantes dos produtores, onde sentamos com eles e fizemos um trabalho de mediação e moderação de toda a discussão com relação a essa pauta em específico, a pauta da dignidade dita pelos produtores e a relação de, principalmente, previsibilidade do comportamento de recebimento pelo preço da matéria-prima entregue pelos produtores. Nós estamos no mês de janeiro, então a gente entrega, faz a produção, o produtor tem a produção dele ali diariamente na sua propriedade rural e muitas vezes a dificuldade de não ter conhecido o preço daquele produto que ele está entregando. Quer dizer, trabalha no escuro, né? Trabalha no escuro. Então, nessa relação, nós buscamos aí uma convergência, alguns modelos que já existem no país, não fizemos nenhuma proposição de inventarmos absolutamente nada nesse momento, pelo contrário, de somarmos e agregarmos, né, ações que já estão em evidência e propostas que os dois lados tenham convergência nos seus interesses. Entendi. E produtores e indústrias vieram, então, dentro de uma referência que já existe, que é o Conselheite a nível nacional, Estado do Paraná, Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Paraná, e por último, Santa Catarina, e por último agora foi instituído em Minas Gerais, só que esse modelo ele não foi eventualmente discutido, conhecido ao longo dos últimos anos dentro do nosso estado de Goiás, mas o pessoal veio com uma proposição de criarmos um índice de preço de derivados lácteos, dos produtos lácteos. Uma metodologia muito mais simples, uma metodologia em que se observa o comportamento dos preços, como que as indústrias estão vendendo os seus produtos ali no atacado e, consequentemente, ao consumidor final, no varejo, e através da composição de uma cesta de produtos, nós, Estado, principalmente com a base, com a ciência por trás, convocamos o Instituto Mauro Borges, que é o instituto vinculado à Secretaria da Economia, e com muita capacidade técnica consolidou-se a composição de uma cesta de produtos, um índice, eventualmente, que através desse índice determina ali o comportamento de como que aquele preço vai ser no mês seguinte, no mês recebido pela matéria-prima. Então vamos dar um exemplo, nós lançamos isso agora de forma inédita no nosso país, aqui no estado de Goiás, e temos uma expectativa muito grande de que essa relação comercial entre indústrias e produtores de leite ela possa ser de uma forma mais amena, de uma forma mais transparente, principalmente nesse quesito. Os preços, como é que funciona essa composição dessa cesta de produtos? É uma cesta de produtos onde você pega os principais produtos lácteos que são comercializados, o leite UHT integral, o leite em pó integral, desnatado, o creme de leite, enfim, você faz uma composição ali de 5 produtos lácteos, na sua percentual principalmente de participação na produção no nosso estado de Goiás pelas indústrias, e através disso um índice que é dado como referência para como vai se comportar esse preço no mês seguinte. Bom, você que é produtor de leite, você sabe muito melhor do que eu, que a coisa mais difícil que tem é você trabalhar um mês inteiro debaixo de sol, de chuva, levantando de madrugada, e daí alguns dias, daí 20, 30 dias, o motorista do caminhão do leite vem e fala assim, ó, esse mês você vai receber tanto. Ou então, às vezes, quando você vai pegar o seu borderô, tá lá o valor do leite, você fala, meu Deus do céu, não dá para trabalhar nesse preço. E é mais ou menos isso que a Secretaria, juntamente com um trabalho muito bem feito entre indústria, produtores e aquele meio de campo todinho, estão buscando para tentar, vamos dizer assim, entre aspas, regularizar o processo entre indústria e produtor. Carlos,
pode ter certeza absoluta que nós torcemos para que isso dê certo. É um projeto novo, ainda depende de muita coisa para andar. Mas eu tenho certeza absoluta que com bom senso dos empresários e também bom senso dos produtores possa chegar aí a um denominador comum em benefício do próprio setor e do próprio desenvolvimento do nosso Estado. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, agradeço muito. É um tema relevante e eu espero trazê-lo mais vezes aqui para a gente poder falar mais desse projeto à medida que o tempo vai passando. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, Toninho, um grande prazer. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.